E vem conferir a crítica da primeira temporada de Solo Leveling. E eu finalmente resolvi trazer aqui pro canal a crítica da primeira temporada de Solo Leveling, porque o anime lançou ano passado, eu não trouxe crítica aqui pro canal, mas eu aproveitei que agora a segunda temporada lançou e fez um extremo sucesso, e achei que era o momento para eu trazer a crítica da primeira temporada pro canal, para depois trazer a crítica da segunda. E bom, para quem não sabe, Solo Leveling ele é um manhwa, que não é um mangá, ele é um manhwa, ele é um mangá coreano, então a partir daí ele faz muito sucesso. Ele faz um sucesso gigantesco. Ele é um dos manhwas mais vendidos de todos. Então, quando lançou a primeira temporada, era óbvio que iria ter um público muito grande. E eu admito, a animação é muito boa, a trilha sonora é muito boa, tem momentos muito bons e o anime começa muito bem, mas eu acho ele só mediano. Eu não morro de amor por Solo Leveling como muita gente vive. Por que eu falo isso? Porque o começo é muito promissor. A ideia do anime de existir um mundo de caçadores e a partir daí ele ser o ranking mais baixo é interessante. E os primeiros episódios, desde a introdução do primeiro episódio, que a gente vê o acontecimento na ilha, a gente vê como eram os caçadores, como começou tudo, que era interessante, e depois a gente parte até a primeira dungeon que eles vão, que é onde ele ganha seus poderes, essa parte é muito boa, porque ela lembra aquela imprevisibilidade que a gente não espera no anime. De personagens morrerem, de personagens mostrarem que não são nem bons nem ruins. E isso é uma coisa que eu gostei muito no começo, porque mostrava como em Solo Leveling, até o protagonista, apesar de ele ter uma coragem, ele também não tem um passado melhor do mundo. Ele também não é aquele personagem que você vai assistindo o anime e pensa, ah, ele é um personagem ruim, ah, ele é um personagem muito bom. Não, a gente vai conhecendo sobre ele e todo mundo ali tem momentos bons e momentos ruins. E isso é interessante. E até o momento que ele vai ter o seu segundo despertar, o anime estava me conquistando. Eu falei, nossa, diferente, melhor do que eu esperava. Eu esperava que começasse assim nesse nível. O problema vem depois daí, porque depois dos 2 primeiros episódios, eu acho que o anime ele cai numa mesmice, acaba me incomodando em relação à história e à personagem. Porque existem personagens interessantes ali em volta, existem premissas interessantes, ideias boas, mas eu acho que o anime não consegue desenvolver isso muito bem. Por exemplo, existe uma personagem específica que depois do acontecimento na primeira dungeon, ela acaba entrando em depressão, fica com medo de realmente voltar aos nossos poderes e entrar em combate. Só essa personagem sozinha conseguiria ter um arco perfeito de personagem para esse anime, onde você mostra a parte ruim do mundo dos caçadores como um todo, onde você mostra que alguém que falhou dentro daquele mundo, no nível onde quebrou ela emocionalmente, ela não consegue trabalhar, ela não consegue voltar ao normal, você pode trabalhar com depressão e inclusive, mais do que isso, você pode trabalhar aquela ideia do pós-guerra, num sentido onde até conversasse com as pessoas de hoje em dia que sofrem muito com depressão, com ansiedade, com traumas da vida que fazem com que ela mude a partir dali. Mas ela é uma personagem que ela é completamente jogada de lado, ela aparece um episódio ou outro, depois ela aparece no final da temporada, mas ela é muito mal utilizada. O arco dela como um todo, eu acho que ela tem um crescente muito ruim, eu acho que o desenvolvimento dela também não é bom. Não quer dizer que o arco é ruim, a premissa tá lá e quando ela aparece, ela até consegue usar bem, quando ela tem que usar seu poder de cura, ela não consegue, pela insegurança, por ter flechas do passado, mas o desenvolvimento desse arco não é muito interessante. O mesmo vale pro líder da primeira dungeon, ele acaba perdendo um braço lá. E também é outro assunto que poderia funcionar sozinho dentro do anime. Em relação a como você vai desenvolver a ideia de um personagem mais velho, um líder mais velho, que agora pela idade já não consegue mais dungeon e sem um braço. Sem um braço ele acaba tendo menos emprego, sem um braço ele consegue ter menos trabalho dentro daquele mundo. Ele é um caçador, até o ranking dele não é mais o mesmo que antes. E isso poderia ser muito interessante, como pessoas que têm uma incapacidade dentro daquele mundo também são mal utilizadas. Outra premissa que poderia ser muito bem utilizada, ele aparece no começo, ele some durante todo o anime e volta meio que nos 3 últimos episódios. Algo que eu não acho
ruim. Eu acho que quando entra de novo na ideia da história dele, é legal ele mostrar que ele melhorou a luta agora com esgrima, e depois ele fala que ele tem que usar um pouco mais da magia. É legal mostrar isso, mas o anime não desenvolve também muito bem. Da mesma forma que não desenvolve o pós-guerra da menina, o dele não desenvolve a parte de ele é um cara que é um caçador. Agora que ele perdeu um braço, o que a organização vai fazer pra ele? O que a organização vai dar pra ele poder se desenvolver dentro da sua área? Nada, ele é jogado de lado. E muita gente acontece isso também num pós-guerra, que é a mesma ideia. Um soldado que acaba perdendo um braço, acaba perdendo uma perna e volta para casa, às vezes fica muito difícil de conseguir um emprego em alguma área. E isso é interessante, porque ele está no outro país lutando pelo aquele país que ele está lutando na guerra, e ele acaba perdendo, e o país meio que abandona ele. E isso é meio que a ideia da organização para esse cara. Mas também, tudo isso que eu tô falando dos dois personagens, que é super interessante, são premissas que poderiam ser desenvolvidas, que iriam encorpar e melhorar a obra, mas são jogadas de lado. São colocadas de lado, e isso é interessante. Também, por exemplo, eu não sou o maior fã de como trabalhar na organização. Eu sei, a organização dentro desse anime está sendo trabalhada para o futuro, e isso é óbvio. Mas eu queria ter visto mais. A parte política daquele lugar, a parte realmente como eles funcionam, poderia ser melhor trabalhado, poderia ser melhor desenvolvido. E então, você acaba percebendo uma coisa nesses elementos. Nenhum desses elementos eu consigo chegar aqui e falar, são elementos ruins, são elementos que não funcionam. Não é isso que acontece, mas não são elementos bem utilizados. Nenhum deles é bem utilizado. O que acaba melhorando muito pra mim é o protagonista, e eu vou falar por quê. Eu não acho ele um protagonista revolucionário. Eu não acho ele um protagonista novo. Mas a gente vive tanta mesmice e tantos personagens ruins que só de ver que esse personagem ele aceita o seu poder, ele já acaba me conquistando um pouco. Porque eu tô cansado de anime, de personagem que não tem poder nenhum, ele acaba ganhando poder, mas ele continua sendo fraco, indefeso, com medo. Não. Se o personagem tem poder, o poder tem que realmente aparecer pra ele. Então esse personagem, pelo menos o principal, ele tem uma boa curva de evolução. Não é uma evolução incrível, nem é tão bem feita assim, se você parar pra pensar em narrativa, mas só dele ser um cara que ele não tem medo de usar seu poder, ele quer mostrar que ele é o melhor daquele mundo, é muito legal. Inclusive esse arco de ser ninguém, ganhar poder e ficando mais forte é muito interessante para quando chega na parte final, que ele tem que lutar no castelo, ele vai ganhar o poder da invocação, porque ele meio que tem uma derrota ali, e a derrota... até o passado, o eu de dentro dele fala, incrível que eu, que nunca tive confiança, vou morrer pela minha arrogância. É muito interessante, muito forte essa frase, mas o anime, ele tem esse desenvolvimento, eu gosto de ver esse personagem mais forte, que não liga pra nada, que perde sentimentos, é muito interessante, a curva de evolução dele existe, poderia ser melhor se o roteiro fosse melhor trabalhado em vários pontos, mas existe. Agora, os problemas e a animação desse anime é boa, a animação do anime é muito boa, ela varia, na verdade, em alguns episódios. Quando tem que usar a animação muito bem, eles colocam um orçamento. Mas, obviamente, o orçamento do anime ele não é o maior do mundo. Então, ele acaba sofrendo em vários episódios, que você vê que tem uma curva de animação. Você vê que tem personagens, tem episódios que eles são muito bem animados, e tem outros que eles têm uma animação que não é a melhor possível. Mas eles focam bastante ação. A trilha sonora é funcional, eu gosto da abertura, eu gosto do encerramento. E a trilha do anime não me marcou tanto, mas ela funciona pra obra. Eu acho que o outro problema do anime é a história, como eu falei, a história em si. Ela é a mais básica possível, ela é a mais simples. A ideia de alguém que não é ninguém, ganha um poder, já foi visto milhares e milhares de vezes. Eu acho que a história ser simples ou clichê como é aqui, não é o problema. O problema é como ela vai ser desenvolvida. É o que eu estava mostrando agora. Os personagens desse anime, que pra mim é o ponto fundamental de toda a obra, os personagens têm que ser o ponto fundamental, eles acabam oscilando muito entre serem visualmente interessantes, terem uma história boa, mas serem muito mal trabalhados como o universo como um todo. É um universo rico, é um universo que você vê um potencial, mas que na obra, pelo menos no anime, porque eu não li o Mahá, aqui eles não conseguem nesse começo trabalhar tão bem. E o protagonista é interessante, mas aí entra outro problema do anime, que é, as sequências de ação são boas, mas elas não passam impacto nenhum, eu vou explicar o porquê. Pra você sentir o impacto de uma ação, não é só a animação ser bonita e bem feita. Pra você sentir o impacto da ação, você tem que ter duas coisas. Primeiro, personagens interessantes. Com um personagem interessante, com um personagem bom, você vai se importar com ele e vai querer ver as sequências de ação. Aqui, eu gosto do protagonista, então a partir daí, eu consigo pelo menos ter uma simpatia com ele. Os outros personagens, por exemplo, que eu estava mencionando aqui, eles são mais esquecíveis, no sentido de, eles estão lá, têm uma boa ideia, mas não são tão bem desenvolvidos. Agora, o outro problema seria se um anime não consegue te dar medo. Você sabe que um protagonista de uma obra normalmente não vai morrer, é muito difícil, ainda mais num shonen ou nesse estilo como é desse, que até mistura um pouco de um mundo de games.
Mas quando você pensa dentro da obra, você tem que sentir medo que ele morra. E aqui esse é um problema grave do anime. Você vai assistindo episódio atrás de episódio, e em nenhum você fica com medo dele morrer. Em nenhum você pensa, nossa, como talvez ele morra. Nossa, que... Não, porque o nível que criaram pra ele dentro do anime é muito quebrado. Então a partir daí, quando você tá vendo o anime, você vê que ele é muito forte, você vê que ele não tem nenhum impacto em nada. Então é legal ver uma sequência ou outra, como por exemplo, quando ele mata um grupo de pessoas dentro de uma dungeon. É muito legal, porque ela te dá uma satisfação, porque aqueles personagens são muito ruins, os que estão à sua volta. Mas o mundo inteiro não te passa medo, não te passa tensão. Então isso é um problema do Solo Leveling pra mim. Por que eu falo que é só um anime mediano? Porque ele é um anime recheado de boas ideias, com um universo muito rico, mas parece que nada eu consigo falar que é excelente nessa obra. Personagens interessantes, não são tão bem trabalhados. Universo rico, mal trabalhado. Protagonista, não é ruim a ideia, ele consegue me cativar um pouco mais, mas o seu em volta é muito clichê e acaba me perdendo um pouco em alguns pontos. A animação, ela é boa, mas depende do episódio. A trilha sonora, ela é funcional, apesar da abertura ser muito boa e o encerramento também. É um anime que, pra mim, ele não é ruim em nada, nem ótimo em nada. Ele é mediano em tudo que ele entrega, entregando um bom entretenimento, mas só isso. Concluindo, a primeira temporada de Solo Leveling é como eu falei no final da crítica. Ela não tem nada que é ótimo e nem nada que é horrível. Ela é mediana em tudo e por isso que ela é uma série mediana pra cima. Ela conseguiu me entreter por 12 episódios, mas é inegável que com tudo que foi apresentado, ele tinha um potencial para ser muito melhor do que ele foi. E por isso que eu fechei a primeira temporada de Solo Leveling com uma nota 6,5 de 10. Curta ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou da primeira temporada de Solo Leveling? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.